Boa noite a todos, de graça e paz. Hoje fazer uma live breve, mas domingo dando aula na Escola Bíblica Dominical, lá na minha igreja, sobre João capítulo 3. Esse texto falou muito ao meu coração e eu queria estar compartilhando com vocês também. Por isso, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João. A gente vai ler alguns textos. Evangelho de João, capítulo 3, verso 14 e 15. São os dois versículos que vamos começar esse estudo. Pequei, e agora? Eu acho que essa é a grande pergunta que nós constantemente nos fazemos, porque infelizmente o pecado acaba fazendo parte da nossa vida. Na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Deus, infelizmente nós pecamos. Salomão, quando ele foi fazer a sua oração da inauguração do templo, ele diz: Senhor, quando o teu povo pecar contra ti, porque não há homem que não peque. Salomão em Eclesiastes vai dizer que não há nenhum justo sequer, que não há nenhum homem que não peque também. O salmista vai dizer, e Paulo vai repetir isso em Romanos, capítulo 3, dizendo que não há um justo sequer, pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, o que nós fazemos? Porque Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. O pecado, ele traz a morte, o pecado traz consequências. E como fazer? Como lidar com isso? João capítulo 3, verso 14 e 15, Jesus vai dizer: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia. Esse texto, infelizmente, não é um texto tão conhecido dos cristãos. Muitos, em pleno 2021, ainda têm meio que dificuldade de lidar com o Antigo Testamento. Muitos não gostam de ler o Antigo Testamento. Mas é interessante que aqui Jesus invoca para si um texto da passagem de Moisés, Números capítulo 21, e Jesus diz que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim ele seria levantado. Números capítulo 21, verso 4. Abra comigo aí na sua casa mesmo, abra sua Bíblia no celular, de papel, o que for melhor para você. Mas vamos ler esse texto junto, porque esse texto ele é tão maravilhoso. Esse texto é tão lindo e muitos não conhecem essa preciosidade desse texto. Números capítulo 21, a partir do verso 4, diz assim: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma está enojada, enjoada deste pão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente de bronze, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava curado. Irmãos, esse texto é maravilhoso, porque se você ler os 3 primeiros versículos de Número capítulo 21, você vai ver que Deus entregou os cananeus na mão do povo, que Deus fez um grande milagre, que Deus deu a vitória a Israel contra um exército muito mais forte e numeroso. E o povo sai dali, e logo depois o povo se torna impaciente contra o Senhor e murmura contra o Senhor. O povo murmura contra Moisés e contra o Senhor, reclamando que os dois o levaram para o deserto, porque eles iam morrer de fome e de sede, que eles estavam cansados do maná. Eles murmuram contra o maná, reclamando que o maná era ruim. E isso também, muitas das vezes, nós nos parecemos com o povo de Israel. Não importa quantos milagres nós já tenhamos presenciado, quantas coisas boas Deus já tenha feito por nós, ainda assim nós murmuramos contra o Senhor e não cremos no Senhor. E Deus, por causa da murmuração do povo, enviou serpentes, cobras, para o meio do povo, e mordeu e matou muita gente. Muitos israelitas morreram naquele dia.
E o povo, ao ver isso, vem até Moisés e pede perdão a Moisés e ao Senhor por ter murmurado. E pedem para que Moisés ore ao Senhor. Por isso que Hebreus vai dizer que o Senhor corrige a quem ama. Veja que foi a punição do Senhor, esse castigo do Senhor fez com que o povo se arrependesse e se voltasse para o Senhor. Deus corrige a quem ama, irmãos. Deus corrige a quem ama. Ainda bem que Deus nos corrige quando nós erramos. A pior coisa que pode nos acontecer é Deus nos entregar a nossa própria vontade, conforme diz Paulo em Romanos capítulo 1. E Deus lhes entregou a própria vontade. Como diz o Augusto Nicodemos, a pior coisa que Deus pode fazer é dizer para o homem, seja feita a sua vontade. Por isso que Jesus nos ensinou a orar, Pai nosso que estás no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. E o próprio Senhor Jesus no Getsemane orou, Pai, se possível passa de mim este cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, é muito melhor para nós. Deus envia as serpentes, o povo se arrepende e Moisés ora ao Senhor. Porém, Deus não retira as serpentes do meio do povo, mas Deus manda Moisés construir uma serpente de metal e colocar ela no alto. Por isso aqui diz o termo haste, né? E aí a gente lembra daquela questão de hastear a bandeira. Você coloca a bandeira lá no alto para que todos possam ver. Essa serpente foi construída e foi colocada bem no alto, para que o povo pudesse olhar para a serpente. O texto diz que aquele que era mordido pela serpente, mas olhava para essa cobra, para essa serpente feita por Moisés, e ele permanecia vivo. E é fantástico que Jesus faça essa analogia. Jesus diz que assim como a serpente foi erguida, assim o Filho do Homem seria levantado, para que todo aquele que olhar para ele seja salvo e tenha vida eterna. Aleluia! Na nossa vida, na nossa caminhada, infelizmente haverá momentos em que nós seremos mordidos, seremos picados pelo pecado. Haverá momentos em que vamos falhar, em que vamos errar, em que vamos pecar. E a Bíblia diz, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Quantos pecados Adão e Eva tiveram que cometer para que o mundo virasse um caos? Apenas um. Eva e Adão desobedeceram a voz do Senhor e comeram do fruto. E por isso foram expulsos do paraíso. A morte entrou, o sofrimento, o suor do rosto para conseguir do pão, a mulher da luz com dores de parto e tudo que aconteceu. Logo depois Caim e Abel nascem e Caim mata o próprio irmão. O mundo virou um caos, o pecado entrou por causa da desobediência de Adão e Eva. Um pecado é suficiente para destruir muita coisa. Davi cometeu um adultério e isso levou ao homicídio, e por causa disso a espada nunca se apartou da sua casa. Nós não podemos banalizar o pecado, nós não podemos tratar o pecado como algo comum, como uma coisa sem importância. O pecado é algo terrível, todo pecado é uma rebeldia direta contra Deus, é desobediência contra a voz de Deus, contra a palavra do Senhor. É o homem achando que é mais sábio e que o que ele quer fazer vai ser melhor para ele do que obedecer à voz do Senhor. E toda vez que o homem peca na Bíblia, na história, e nós sabemos pela nossa própria vida e dos que nos cercam que toda vez que o homem peca, traz problema, traz consequências. O que fazer então? Rafael, eu pequei. Conforme orou Salomão, não há homem que não peque. Eu errei, eu menti, eu fiquei nervoso e falei palavras que não deveria. Eu não estou conseguindo perdoar alguém, eu fui para a cama com meu namorado, com a minha namorada, eu adulterei e eu pequei, eu errei, mas e agora o que eu faço? Eu não quero me afastar de Deus, eu não quero ir para o inferno, eu não quero perder a comunhão com Deus. O que acontece em Números 21 é aquilo que nós somos convidados a fazer hoje. Ao pecarmos, devemos olhar para o Senhor Jesus. Salmo 34, verso 5 vai dizer: olhai para o Senhor e sereis iluminados. Nós precisamos olhar para o Senhor, irmãos. É nesse momento que nós precisamos nos aproximar de Deus, confiarmos na sua graça, bondade e misericórdia. Nós precisamos mais ainda nos aproximarmos de Deus. Billy Graham tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele diz que toda vez que o homem quer se afastar de Deus, o diabo tem um barco pronto.
E é isso que o pecado faz, é isso que o pecado fez com Adão e Eva. Todo dia a voz do Senhor passeava no jardim, mas logo após comer o fruto, quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor, eles se esconderam do Senhor, porque viram que estavam nus. Mas o Senhor foi até eles, o Senhor os repreendeu, os puniu. Mas o Senhor preparou vestes de pele de animais para ele. Veja que quando nós pecarmos, nós precisamos correr em direção ao Senhor e não nos afastarmos dele. Muitas das vezes nós nos colocamos numa penitência. Nós não queremos mais orar porque o pecado nos envergonha e a gente tem vergonha de falar com Deus. Não queremos ler a Bíblia, não queremos orar, não queremos ir para a igreja. Muitos falam, não vou para a igreja hoje não, porque eu me estressei aqui em casa, eu discuti, eu falei o que não devia, ou eu fiz isso, eu fiz aquilo, quando é na verdade nesse momento que nós precisamos correr para os braços do Senhor. Porque a igreja é o hospital de Deus. Ora, ninguém espera ficar bom de saúde para ir para o hospital. Se você tem suspeita de Covid, você não fala, eu vou ficar em casa me tratando, depois que eu ficar bom eu vou para o médico. Não, a gente corre para o médico. A igreja é o hospital de Deus e muitas das vezes nós temos nos perdido nisso. Nós julgamos as pessoas que estão ao nosso redor na igreja, que estão lutando contra as suas fraquezas, contra as suas tentações. E o C.S. Lewis diz algo maravilhoso no seu livro Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, que ele fala que ele aconselha, o diabo aconselhando o outro demônio a levar o jovem que tinha acabado de se converter a nunca se fazer a seguinte pergunta: se eu, apesar das minhas falhas e fraquezas, me considero de certa maneira um cristão, por que que as pessoas que estão ao meu redor na igreja não são um cristão mesmo tendo suas falhas e fraquezas? Isso é maravilhoso, irmãos, para nós refletirmos. Se eu e você conhecemos bem toda a nossa podridão, todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todas as nossas fraquezas, mas ainda assim nos consideramos um cristão, por que que o nosso irmão que tem fraquezas ou lutas diferentes da nossa não é um cristão? Por que que nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados e esperamos receber graça e misericórdia? Por que que o nosso vizinho não pode receber essa graça e misericórdia também? É por isso que Jesus faz o paralelo na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas ofensas como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Se eu quero o perdão de Deus, eu tenho que aprender a perdoar. E se eu espero receber o perdão de Deus, eu tenho que esperar que as pessoas que me cercam também sejam perdoadas. O ladrão da cruz recebeu perdão, a mulher adúltera recebeu perdão. Pedro, que negou o Senhor Jesus 3 vezes, ele recebeu perdão. Paulo, que era um perseguidor da igreja, Paulo matou cristãos, Paulo estava lá e consentiu no apedrejamento de Estevão, mas a graça também o alcançou. Irmãos, a graça do Senhor é para todos os homens. Esse é o propósito do Senhor e do Evangelho, trazer salvação, irmão. São os pecadores. Jesus é muito claro quando ele diz: eu não vim trazer justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. É para esses que a graça, que o Evangelho deve ser pregado, ensinado e compartilhado. Porque nós também somos miseráveis pecadores, carentes da graça de Deus. Esse texto também é bem conhecido. Se você puder, abra sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 5. 1 João, capítulo 1, verso 5. Olha que texto lindo. Olha o que diz a palavra do nosso Senhor. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aleluia! Glória a Deus! Que texto lindo, irmãos!
Esse texto ele harmoniza e nos esclarece de uma maneira tão fácil, algo que os cristãos têm tido muita dificuldade nesses dias. Uma coisa é pecar, outra coisa é viver na prática do pecado. Abraão, o pai da fé, mentiu por ter medo. Ele omitiu o fato de Sara ser sua esposa, e isso trouxe problema para o rei Abimeleque, que tinha tomado Sara como sua mulher. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, impediu Abimeleque de tocar em Sara e revelou-lhe em sonho que era a esposa de Abraão, e ele devolveu a Abraão. Mas o pai da fé mentiu por ter medo, porque ele pensou que matariam ele para ficar com Sara, porque Sara era muito bonita. Davi adulterou, mas Davi não viveu na prática do adultério, mas Davi adulterou. Pedro negou o Senhor Jesus, mas Pedro não viveu na prática constante do pecado. Ora, o Senhor Jesus perdoou a mulher adúltera, mas o que ele disse? Vá e não peques mais. Todos nós falhamos, erramos, pecamos contra o Senhor, desobedecemos a palavra do Senhor. E em algum momento na vida nós vamos pecar. João é claro ao dizer que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E João vai além, se dissermos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso, porque a palavra do Senhor é clara ao afirmar que todos nós pecamos. Jesus morreu pelos nossos pecados que nós cometemos e que nós cometeremos. O sangue dele é suficiente para nos purificar de todo pecado. Mas João está dizendo que se nós andarmos nas trevas, nós não temos comunhão com ele. Mas ele continua, se andarmos na luz, verso 7, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ora, João, se eu vou andar na luz, então eu não tenho mais pecado, eu não vou pecar mais. Não, irmão, você vai pecar. O fato de você andar na luz não significa que você nunca mais vai errar. Irmão, nós muitas das vezes não conseguimos nem cumprir o primeiro grande mandamento, que é amar o Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas, com toda a nossa força, alma, entendimento e coração. Muitas das vezes nós não fazemos isso, irmão. Muitas das vezes nós não amamos o próximo como a nós mesmos. Não gastamos tempo que deveria com a palavra. Muitas das vezes no momento de aperto recorremos à mentira. Falamos palavras de baixo calão. Cobiçamos, somos invejosos, guardamos ódios e rancor no nosso coração. Irmão, precisamos da graça de Deus. Precisamos confessar os nossos pecados, porque no verso 9 ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele nos purifica, ele nos lava. Irmãos, a cruz tem perdão para nós, mas a cruz também tem libertação para nós. Não há propósito de Deus em que vivamos uma vida constantemente no pecado. Mas também nós não nos tornaremos santos 100% nessa terra, irmão. A carne para nada serve, disse o Senhor Jesus. A nossa carne vai sempre militar contra o Espírito. E é provável, e vai acontecer que por certas vezes a nossa carne vai gritar e vai vencer. E é nesse momento que nós devemos olhar para o Senhor Jesus. Assim como os israelitas que olhavam para a serpente que foi levantada e eram curados, assim devemos olhar para o Senhor Jesus para sermos curados dos nossos pecados. Aleluia. Não se afaste de Deus. Eu não conheço ninguém que se afastou do Senhor, tentando ajeitar a sua vida longe de Deus para depois voltar, que tenha voltado. Todos morreram no meio do caminho. Todos ficaram prostrados, porque, conforme disse Jonas, no ventre do grande peixe, a salvação pertence ao Senhor. Aleluia. O homem não pode salvar a si mesmo, irmãos. Por isso que Jesus veio. Se nós pudéssemos nos santificar, nos lavar, nos limpar e nos salvar a nós mesmos, não precisava Jesus ter vindo à terra, não precisava ele ter morrido na cruz em nosso lugar, não precisava deixar e enviar o seu Espírito Santo. Nós precisamos de Deus. A salvação, a regeneração, a transformação é uma obra de Deus. É por isso que em João 3, ali
no diálogo com Nicodemo, Jesus diz: é necessário nascer de novo. Ele não diz que nós devemos melhorar, mas nós devemos nascer de novo, nascer da água e do Espírito, uma obra que só Deus pode fazer, que nós precisamos nascer de novo, irmãos. Devemos olhar para o Senhor Jesus. Quando pecarmos, quando cairmos, o provérbio diz: aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, alcançará a misericórdia. Precisamos ir até ao Senhor Jesus, precisamos nos arrepender, precisamos confessar os nossos pecados, e certamente a sua graça, bondade e misericórdia nos alcançará, e nós seremos salvos, e nós seremos perdoados, porque em Romanos o apóstolo Paulo nos afirma que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olhe para Jesus, irmão. Olhemos para Jesus. Olhemos para o autor e consumador da nossa fé, deixando tudo aquilo que nos desembaraça, que nos atrapalha na nossa caminhada cristã, e corramos com perseverança, olhando para o prêmio, para o alvo, Cristo Jesus. Lembre-se de Pedro. Pedro, quando Jesus foi andando sobre as águas, e Pedro diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse: vem. E Pedro, olhando para o Senhor Jesus, caminhou sobre as águas. Mas o texto diz que ele, sentindo o vento, olhou para o lado, viu as ondas, viu a tempestade e começou a temer, e começou a afundar. Até que ele clama por Jesus, ele pede socorro, e Jesus prontamente estende a mão e levanta-o. E diz: por que duvidaste, Pedro? Mas o Senhor estendeu a mão, aleluia. Enquanto olharmos para o Senhor Jesus, estaremos andando altaneiramente, estaremos andando em caminho de triunfo, de vitória. Mas há momentos em que o pecado poderá nos derrubar. Haverá momentos em que podemos cair. Pedro parou de olhar para o Senhor Jesus e caiu. Que nesse momento, irmão, nós olhemos de volta para o Senhor Jesus e venhamos a clamar pela sua ajuda, pelo seu socorro, que Ele prontamente virá nos atender e virá nos socorrer. Aleluia. Essa é a certeza que temos. Infelizmente vamos errar. Infelizmente não há homem que não peque. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Mas o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Olhamos para o Senhor Jesus. Assim como os israelitas no meio do deserto, que ao serem picados pela serpente, olhavam para a serpente que tinha sido erguida e eram curados, assim o Filho do Homem morreu no Calvário, no alto, para que nós olhemos para Ele e sejamos salvos, para que sejamos perdoados, para que se cumpra o que disse Jesus em João capítulo 3, que foi o texto que nós começamos. João capítulo 3, verso 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho do Homem foi levantado em nosso lugar, para que possamos olhar para Ele e sermos salvos, para que possamos olhar para Ele e sermos iluminados, para que possamos olhar para Ele e sermos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus, o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote, o sacrifício perfeito, o Cordeiro Pascual que foi morto em nosso lugar e que nos dá vida eterna e que nos dá vida com Deus, para que toda vez que o pecado vier e que por algum motivo nós venhamos a ceder, nós não precisamos ficar prostrados, porque o provérbio diz que 7 vezes cairá o justo e 7 vezes o Senhor o levantará. Que o justo cairá, porém não ficará prostrado. Essa é a nossa diferença para os que não temem a Deus. Não viveremos jamais na prática do pecado. Somente porcos se sentem confortáveis na lama, e nós não somos porcos, somos ovelhas do Senhor. Nós podemos pecar, mas depois nos arrependeremos, nos sentiremos mal, sentiremos a tristeza que Paulo diz em Coríntios, que é gerada pelo Espírito, a fim de não sermos condenados com o mundo. Aleluia!
então podemos nos arrepender e podemos voltar para casa, como um filho pródigo voltou. E Deus há de nos receber de braços abertos, e há de nos purificar de toda maldade, e há de nos lavar e de nos dar uma vida nova. Glória a Deus por isso. Se dependêssemos de nós mesmos, já estaremos no inferno. É por isso que o homem não é salvo pelas obras, mas é pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo na cruz, que nos purifica de todo pecado, que nos limpa e que nos dá poder para resistir às obras do diabo. Para isso se manifestou Cristo Jesus, para destruir as obras do diabo. Não viveremos mais no pecado para sempre, porque somos filhos de Deus, somos salvos, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Pecou, errou, não se afaste da presença de Deus. Não deixe de congregar, não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia. É nesse momento que precisamos correr para os braços do Pai. Pare com essa ideia de achar que existem super-homens, que existem super-cristãos. Todos nós erramos, todos nós falhamos. A diferença é que alguns se recusam a se prostrar e viver debaixo do pecado. A diferença é que alguns clamam ao Senhor. E conforme diz Tiago, nosso Deus ele é cheio de compaixão e misericórdia. Conforme disse o salmista Davi, eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu e me salvou. Esse pobre, aflito, desesperado clamou e o Senhor o ouviu. O Senhor tem perdão para você. O Senhor tem salvação para você. Você não precisa viver prostrado para sempre. Você não precisa viver debaixo desse pecado para sempre. O Senhor tem poder para te libertar das algemas que te prendem. O Senhor é poderoso para te resgatar das garras do pecado, para te libertar das algemas do inimigo. Clame a Ele, creia, Ele pode te libertar das drogas, da prostituição, da escravidão do sexo, das palavras de baixo calão, palavras torpes, da mentira, pessoas escravas da mentira que mentem constantemente. O Senhor é poderoso para te libertar. O Senhor é poderoso para mudar a sua vida, como tem mudado a minha, e como continua mudando, porque eu continuo totalmente dependente da graça e bondade do nosso Deus. Porque muitas vezes eu ainda preciso me ajoelhar e dizer, Pai, perdoa, porque eu pequei contra Ti. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Graças a Deus que temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, que intercede por nós. Vá até Ele. Vá até Ele, querido, não se afaste dEle. Não dê ouvido àqueles que dizem que você precisará ficar prostrado a vida inteira. Não dê ouvido àqueles que dizem que não há perdão. Há perdão sim. Não há pecado que o nosso Deus não possa perdoar. Aleluia. Há perdão para você. Há libertação. Há salvação. Corra para os braços do Pai. E que Ele te abençoe em nome de Jesus.